10 por 10. Não vou saudá-los um a um, mas sintam-se saudadas e saudados. Hoje nós vamos fazer uma caminhada, como eu sempre gosto de trabalhar. E no trecho de hoje, eu vou começar sugerindo novos olhares sobre o tema renda. Olhares diferentes daqueles que a gente percebe e que nos são transmitidos todos os dias pelos noticiários, seja de TV, de rádio, de jornais e nas redes sociais. Né? Enquanto nós caminhamos, eu gostaria, e essa caminhada vai ser de 1h30, nessa terça-feira, 23 de março de 2021, para nós que aqui estamos. Né? Como esse encontro vai ser gravado, é possível que lá na frente outras pessoas vejam. Sejam vocês também bem-vindas e bem-vindos. Mas nessa nossa caminhada, eu gostaria de sugerir especial atenção para 2 aspectos sobre renda. O primeiro delas, o que é que gera renda? O segundo, como a renda é distribuída entre quem a gerou. Então, de uma maneira bastante simplificada, o que gera renda é trabalho, é capital, é recursos naturais, são conhecimentos e é o governo. Tudo necessário para produzir todo e qualquer bem ou serviço disponível na economia. Então, só para a gente pegar um exemplo simples, o feijão que chega à nossa mesa, né, ele foi plantado por alguém que teve trabalho, que obviamente foi ajudado por um equipamento, desde a mais simples enxada até um tratorzinho ou um grande trator. Né? Ele precisou de terra para ser plantado. Ele precisou ter conhecimento, mesmo mais simples, lá dos nossos nativos, lá dos nossos quilombolas, eles têm um conhecimento incorporado. Pode ser um conhecimento mais sofisticado, que nos é transmitido através das pesquisas da Embrapa, por exemplo. Mas esse feijão que nos chega precisa disso. E ele precisa também de um mínimo de proteção institucional que é provido pelo governo. Eu estou falando de feijão, mas nós podemos também pensar essa vacina que todos nós queremos tomar, que todos nós precisamos tomar, também ela tem muito trabalho. É um trabalho de conteúdo diferente. Imagine quantos anos, Só um minuto, por favor, Arlindo. Nós solicitamos que as pessoas fechem os microfones, deixar somente o microfone ligado do Arlindo, que está falando. E já que eu interrompi um pouquinho, que vocês se apresentem no nosso chat também, para sabermos de vocês, um nome e um contato, até mesmo porque daremos os certificados. Agradeço, Arlindo. Então, obrigado, Maria Regina. Então, vamos voltar aqui para a nossa vacina. Quantas décadas de trabalho tem envolvido? É um trabalho diferente, já não usou enxada, mas usou os mais... precisou também de muito conhecimento, mas também muitas dessas pesquisas foram baseadas certamente em sabedoria lá da Terra, observação de como funciona a nossa natureza. Né? Nós podemos pensar, todos nós temos aí, se não estivermos usando nesse momento, em cima da nossa mesa, um celular. O celular também tem tecnologia, tem conhecimento, tem trabalho, nem que seja o trabalho de montagem, mas tem trabalho de pesquisa. Nós podemos também pensar, né, no nosso entregador, o entregador uberizado, seja ele no seu automóvel, seja ele na sua bicicleta, né, ele está usando, além do trabalho dele, um bem de capital. Ele está usando o seu carro, está usando a sua bicicleta, né, e ele está usando conhecimento. Uma parte do conhecimento vem do aplicativo, o outro vem de como ele conhece melhor a cidade, de como ele é sensível a atender as pessoas. Né?
Se nós pensarmos também numa coisa que, lamentavelmente, nós estamos crescentemente dependentes do atendimento hospitalar, da mesma forma. E se a gente quiser ficar numa coisa mais simples, a refeição que chega à nossa mesa, quando a gente a encomenda, tem muito trabalho, tem alimentos que são produzidos por outros, tem capital, porque o fogão, na forma mais simples do mundo, o fogão é um bem de capital. Não é? Uma forma mais... Se nós pensarmos uma coisa que nós todos precisamos e muito valorizar, que é a educação, uma vez mais, tem trabalho, tem conhecimento, se depende de uma sala, de um espaço. Então, o que gera renda, só para voltar, é trabalho, é capital, são recursos naturais, conhecimento e uma estrutura institucional provida pelo governo, né? Em tudo aquilo, em absolutamente tudo aquilo que nós consumimos, ou seja, sob a forma de bens, sob a forma de serviços. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção para nós observarmos enquanto caminhamos, eu gosto sempre de pensar na figura do caminhar, né? Caminhar é uma coisa suave, não precisa ser, é uma coisa que a gente vai indo e vai observando. Como a renda é distribuída? Eu vou só simplificar, sem entrar no simplismo. A renda é distribuída através de, primeiro, quem trabalha recebe rendimentos do trabalho, sejam eles salários, sejam eles honorários, sejam eles gorjetas. Não é? Mas e aí a gente precisa prestar atenção. Os rendimentos do trabalho são distribuídos de forma desigual. É muito importante quando a gente olha, e a gente tem que olhar o mundo nosso entorno de uma forma crítica, para a gente conseguir perceber algumas sutilezas. Então, eu gostaria de chamar a atenção de que é naturalizado o fato de que o trabalho dito qualificado deve receber mais do que o trabalho não qualificado. E, normalmente, a gente entende que o trabalho qualificado aquele que tem uma maior escolaridade, que exige uma maior escolaridade. E aí, a minha pergunta é, o que é qualificado? Afinal de contas, quem cuida das nossas crianças, quem cuida dos nossos idosos, quem cuida da nossa casa, quem eventualmente cuida da nossa alimentação, né? Será que ele é qualificado ou não qualificado? Por mais simples que sejam essas pessoas, todos nós temos uma tenra imagem de uma pessoa que cuidou de nós quando criança, ou que cuida dos nossos pais, dos nossos adoentados. Né? Às vezes, pessoas muito humildes, com baixíssima escolaridade, mas que são de um carinho, são de um cuidado muito grande. E aí a gente sempre fica perguntando, será que é justo que eles recebam tão menos do que outras pessoas que se dedicam, inclusive, a coisas bem mais supérfluas, né? Como dirigir um automóvel ou até mesmo limpar um carro. Né? A segunda coisa que a gente precisa entender, e sermos cada vez mais críticos, todos nós precisamos estar muito atentos, é para as diferenças do rendimento do trabalho quando se trata de homens e se trata de mulheres. As mulheres, de uma forma geral, recebem 30% a menos para exercer o mesmo trabalho que os homens. Né? Nós também precisamos prestar atenção numa sociedade baseada que tem o escravagismo tão forte na nossa vida, né? A diferença entre a remuneração de brancos e brancas, de pretos e pretas. Por que será que a cor da pele cria essa diferenciação? Então, a gente precisa, uma vez mais, nesse nosso caminhar, e nos caminhares depois que a gente sair do nosso encontro de hoje, começar a prestar atenção um pouco nessas coisas. Segundo lugar, obviamente, nós falamos que precisa, além do trabalho, precisa de capital, seja ele capital físico, no sentido de máquinas, equipamentos, seja capital financeiro. Né? Então, a pergunta é, quais são os rendimentos do capital? Os rendimentos do capital são juros e lucros. Né? Quem é que recebe os rendimentos de capital? Os detentores de bens de capital. Né? Falei lá do nosso uberizado que faz a entrega de coisas na casa da gente de bicicleta. Ele tem um bem de capital. Ou ele aluga um bem de capital, uma bicicleta, porque a situação anda tão grave que, muitas vezes, se quer dinheiro para comprar uma bicicleta
a pessoa tem, mas aí aluga uma e vai trabalhar. Bem, quem são os detentores de capital? Todos nós somos, mas de uma forma muito mais forte na nossa sociedade, os grandes detentores de capital são herdeiros. Herdaram, né? Veio do avô para o pai, do pai para o filho. Né? São poupadores. Pessoas simples como nós, que temos lá um dinheirinho, também temos rendimentos de capital. Né? A gente vai lá na poupança da gente, dá uma olhadinha. Mas, majoritariamente, quem recebe juros e obtém lucro através dos rendimentos de capital são os aplicadores financeiros, aqueles que estão nesse grande cassino mundial chamado o mercado financeiro, que gosta muito de se esconder sob a expressão simples de mercado. Não, é mercado financeiro, é um grande cassino, é jogatina mesmo, né? E esses são os grandes aplicadores, são os grandes ganhadores, os grandes recebedores, tanto de juros quanto de lucros. Bem, temos também os rendimentos da terra, né? E outros recursos naturais. Também, na nossa estrutura de ex-colônia no Brasil, quem é que tem terra? Normalmente, não quer dizer que seja sempre, são frutos de herança, né? São bens, benefícios que são doados pelo governo. Então, quantas coisas, eu posso citar, por exemplo, uma calamidade nacional chamada Vale, já cometeu 2 crimes, tanto de Mariana quanto em Brumadinho, e que é beneficiado para usar recursos naturais e, em troca, gera para a sociedade tantos problemas quanto a gente já os conhece. Né? Então, mas temos também o rendimento da terra, que é gerido por quem faz, como os agricultores da agricultura familiar, que tem lá o pedacinho de terra deles, às vezes até herdado, né? E que vão produzir também o alimento que chega à nossa mesa. Né? Temos também as ocupações de terras ociosas que o Movimento Sem Terra faz e que também usam a terra e, por isso, tem também um rendimento, porque eles colocam trabalho, colocam tecnologia, colocam conhecimento para produzir os seus bens. E temos também os rendimentos do conhecimento. Todo conhecimento tem um rendimento principal, e aí tem uma forma de se remunerar esse conhecimento para além daquele que está incorporado em mim, eu coloco e faz parte do meu rendimento. Não, tem o conhecimento quando ele é sistematizado e patenteado. Aí, quem gera esse conhecimento recebe royalties, recebe patentes. O grande problema com relação a conhecimento é a apropriação desigual, porque nós sabemos que todo conhecimento é socialmente gerado. Olhem em torno de vocês, vejam se tem algum conhecimento que foi gerado exclusivamente por uma pessoa, ou como querem as Uber da vida, as Google da vida, os Facebook da vida, as farmacêuticas da vida, querem imaginar que aquele conhecimento incorporado naquele remédio, naquele serviço que ele presta, foi gerado por ela, Google, por ela, Pfizer, ou por ela, seja lá quem for. Grande balela. Todo conhecimento é socialmente gerado. São inúmeras pessoas, inclusive, e muitas vezes gostam de omitir isso, através de subsídios do governo, seja diretamente com bolsa de pesquisa, seja através de subsídios que essas empresas recebem para gerar conhecimento. Né? Arlindo, querido, Arlindo, sim, temos mais 3 minutos para encerrar essa primeira parte. E agradeço a presença das pessoas do Brasil todo, inclusive de fora, e, por favor, finalizando em 3 minutos. Tudo bem, querida. Então, nós temos, por último, os impostos. Nós precisamos de governo. O governo faz parte do processo produtivo. E os impostos? A grande pergunta que nós temos que fazer é quem mais paga proporcionalmente. Eu diria, quem mais paga proporcionalmente são as camadas mais pobres. Quando se vê o quanto uma família de renda baixa ou renda média paga
de impostos pelos alimentos, vão ver que é proporcionalmente muito mais do que eles recebem, do que as classes mais abastadas, classe média para cima, daquilo que eles gastam, por exemplo, com alimentação. E a grande pergunta, e quem é que se beneficia dos impostos? Quem mais se beneficia dos impostos é exatamente quem paga menos. É sempre bom te lembrar que, no Brasil, 50% dos impostos das despesas de governo são para pagamento de juros e serviços da dívida. Bem, a nossa segunda pergunta é como a renda é distribuída. Cada vez menos renda para o trabalho, cada vez mais renda para quem controla o conhecimento. Tá? Cada vez menos renda para quem cuida na saúde, na educação, nos alimentos saudáveis, cada vez mais para quem não se preocupa com o cuidado. Os planos de saúde não se preocupam com o cuidado. As empresas de ensino não se preocupam com o cuidado. O agronegócio não se preocupa com o cuidado. Por enquanto é isso. Está na hora do meu tempo. Eu gostaria muito de conversar com vocês e convido que, de repente, vocês se interessem mais à frente, conversar sobre distribuição de renda. Né? Nós não conseguimos chegar lá, mas pode ser um apoio. Eu gostaria muito, eu vou parar aqui, vocês agora vão para os grupos, a Vanessa vai dizer para vocês que nos grupos vocês vão ter que escolher um relator, vocês devem discutir sobre o que eu falei, dúvidas que vocês eventualmente tenham. Vai ser muito importante vocês compartilharem como vocês veem a questão da renda no dia a dia de vocês. E, por último, mas nem por isso menos importante, por favor, conversem entre vocês sobre um livro, sobre uma música, sobre um vídeo, sobre um filme que marcou vocês e que trata dessa questão da renda. Né? E eu sempre chamo a atenção disso porque renda é coisa muito importante para deixar por conta dos economistas. Tem muito poeta que discute renda de forma muito melhor. Agora é com você, Vanessa. Vamos lá. Então, pessoal, o Arlindo trouxe toda uma contribuição aí, né, para ser um assunto, para ser um fertilizante aí para a gente discutir nos grupos, né? E tão importante quanto isso que ele traz, que cada um de vocês tem, a gente vai fazer um momentinho agora, tranquilo, só para a gente se interiorizar, para a gente ir mais aberto para esse momento que vai ser muito rico dos grupos. Então, o que eu peço para vocês? Eu peço para vocês agora que vocês fechem os olhos. Se você puder, que você coloque os seus 2 pés bem no chão. Melhor ainda, se seus 2 pés estiverem em contato com a terra, ok? Com a terra, com a natureza. Faça o que é possível no momento. Deixe as suas mãos soltas, num lugar onde elas fiquem confortáveis. E mantenha esses olhos fechados. Mantenha seus olhos fechados. Respire de maneira calma, tranquila. Se você, da maneira que você conseguiu colocar seus pés no chão, tenta sentir, tenta imaginar que vem a energia que vem da terra, a energia que vem da natureza para você. Essa energia que sobe pelos seus pés, como os seus pés fossem raízes. Então, tenta imaginar essa energia que está subindo pelos seus pés, e essa energia da mãe natureza, ela vai nutrir você, vai nutrir todo o seu corpo, nutrir todos os seus centros energéticos, para te dar força, para te iluminar. Então, imagina, tá entrando pelos seus pés, pelas suas raízes, pelo que te conecta com a terra, um pouco da mãe natureza, e que percorre você dos seus pés lentamente até o topo da sua cabeça. Essa energia, isso que a mãe natureza compartilha com você,
te ajuda a colocar para fora toda a sua luz, todo o seu potencial. Todo o potencial que você tem aí dentro, que muitas vezes precisa ser descoberto. Precisa realmente tirar o véu que está por cima e compartilhar com o mundo. E nesse processo de respirar, já é uma troca, já é um compartilhamento. A gente recebe do mundo e a gente dá para o mundo. Então, respire com qualidade. Respire, se possível, de maneira longa, calma e profunda. E deixe cada partinha de você ser nutrida. Nutrida pela energia que também vem do ar, a energia que vem desse ar, desse oxigênio que te dá vida, a energia da terra, a energia desse ar, desse oxigênio, nutrindo cada partinha de você. E agora, para alimentar essa nutrição, pense em algo, em alguém que te traz de imediato um grande sorriso, seja interno ou seja na face. E se nutra com a sensação, com o sentimento que essa pessoa proporciona em você. E que essa nutrição, esses tipos de nutrições que eu sugeri aqui, te ajudem a trazer o melhor de você, a que você se torne, a te ajudar a se tornar cada dia mais humano, mais humana. Respire mais uma vez, de maneira longa, calma e profunda. Sinta que o poder está em você. E lentamente, ainda de olhos fechados, dá uma espreguiçada gostosa. Espreguiça, se estica, alonga tudo. Alonga do pontinha lá, da pontinha dos seus dedos do pé até os dedos da mão. E devagar abra seus olhos. Abra seus olhos, se quiser, mexe um pouco a cabeça para um lado, mexe para o outro. E após a gente fazer essa breve conexão com a Terra, com a nossa luz interior, esse um pedacinho, nós vamos, com compartilhamento do Arlindo, com o que cada um tem aí de maravilhoso dentro de si, nós vamos agora para as salas. Para essas salas, a gente tem Vanessa, só um minutinho, por favor. A Sol está com a mãozinha levantada. Não sei se ela deseja falar algo agora ou depois. Sol? Não, levantou por acaso, mas, de qualquer forma, só estou parabenizando esse raciocínio maravilhoso. Mas levantei por acaso, desculpa. Tá bom. Abraço, Sol. No chat, eu coloquei, antes da gente entrar nesse momento aí da gente se aterrar, um arquivo, que é interessante que vocês já baixem esse arquivo, porque quando a gente for para salas, o chat sai, tá? Então, é um arquivo que tem um roteiro que vocês vão estar fazendo lá nas salas, que o Arlindo mencionou rapidamente, o roteiro. Mas, de repente, a gente esquece, Então, para ajudar o visual, o auditivo, aí, tá o roteiro. Então, vai lá no chat, abaixa esse arquivo, que estão com o que vocês vão fazer, Escolher um relator e algumas perguntas pertinentes para vocês irem para essa discussão. Tá? E para essa sala, a gente vai ter mais uns 16 minutos, tá bom? Eu vou soltar vocês, o grupo já está separado aqui. Eu vou soltar, aí vocês vão indo, vai aparecer uma imagem, alguma coisinha para você ir para a sala. Então, se alguém se perder,
Tá? Lembra disso, vai aparecer uma mensagem, você vai clicar e vai para a sala, tá bom? Vamos pedir para que cada relator traga em 5 minutos a apresentação dos principais encaminhamentos do seu grupo e que também isso seja escrito no chat, ou pelo próprio relator, ou por uma outra pessoa que possa escrever para nós. Tá bom? Está compreendido? Vanessa, quer falar algo? Só mais uma coisa, eu vou colocar aqui no chat um link, tá? É que tem gente que está inscrito, tem gente que não está. Para quem quer o certificado, tudo, tá? Eu vou colocar um link, aí você só preenche o link rapidinho, tá bom? Sim, a maioria escreveu os nomes e tal lá no começo, depois você conseguir puxar também, mas eu acho que o link facilita para nós depois. Sim. Com certeza. Ultrapassou aí o número, está bem legal. Então, vamos lá. Vanessa, você comanda aí ou sou eu? Acho que sou eu, né? Agora, sim, desculpa. Então, seria o grupo 1. Vamos lá, 5 minutinhos para falar. Doutora Sirene. Sim, o nosso é o grupo... Nosso é o grupo 1. Tá. Doutor, por favor, o senhor controla o tempo quando estiver faltando 1 minuto só para eu cantar? Não. A doutora Regina avisa para a senhora. Tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. 8h55, tá. Ok. Tá. O nosso grupo é composto de 5 pessoas: doutor Ademir, Adriane, Carlos, Ellen, Débora e eu. Tá? Fui escolhida para ser a relatora. O tema de hoje é trabalho gera renda. Na plenária, deixamos que as pessoas ficassem à vontade para fazer uma colocação, e a Débora entendeu e nos passou de uma forma muito clara que sem trabalho não existe produção e que todo capital gera um trabalho real. O trabalho improdutivo não precisa de especialização. Quem está tomando conta agora é a especulação, no caso, Bolsa de Valores e etc. Temos aí uma criação de renda, uma renda forçada criada. O que eu entendi? Eu pensei lá naquela bolsa emergencial de R$250 para cada pessoa, impossível. Para cada família, impossível. Essa foi o start que eu tive no momento. O Carlos, ele colaborou de forma que ele foi convidado e ele veio trazer para nós uma contribuição grande. Ele falou sobre a transversalidade das rendas. Ele foi de frente com o tema. Então, o que ele fala? A pandemia está aí, a economia totalmente prejudicada. A família de baixa renda, sem opção. O que existe? Exigências sanitárias causou que, na verdade, nós não estamos vendo o resultado de forma que contemplasse o menos válido, porque o necessitado continua mais necessitado. E o dinheiro está só na mão da nata. Eu poderia usar outro termo, mas vocês entenderam. O dinheiro existe, mas está na mão de poucos e não chega na ponta, que é na transversalidade, que é na periferia, que é lá na ponta, na casa do necessitado. Ficou mudo para... Só eu que não estou escutando. Não, ficou mudo geral. Fechou o microfone. Sirene ficou... Ih, acho que ela caiu. Ah, não, está aqui. Sirene, abre seu microfone, Sirene. A gente não está te ouvindo. Obrigada, Edgar. Ainda continua. Deixa eu ver se eu abro dela aqui.
Alguém? Então vocês não ouviram nada? Não, ouvimos uma boa parte, faltou um pouquinho. Ó, você Tá. tem 1 minuto, por favor. Tá, esse minuto eu vou concluir com a fala de todos, porque todos têm aqui o mesmo pensamento, pensamos no equilíbrio, que está faltando equilíbrio. Então, a musiquinha, me desculpe a voz, porque é de manhã, estou meio rouca, vamos lá. A gente não quer só comida, a gente quer saúde, habitação e lazer. Então, nós queremos que seja contemplada toda a necessidade do menos valido, de todas as pessoas. O menos valido não é só aquele que não tem dinheiro, é aquele que também tem dinheiro e não está tendo uma assistência emocional, não está tendo uma assistência, não está tendo um desenvolvimento para sair do lugar, não está tendo um acompanhamento psicológico, não tem uma assistência social que dá atenção, não tem o judiciário que possa entrar e fazer acontecer, porque ele chega e também é barrado. Conclusão, terminando, a gente não quer só comida, a gente quer saúde, habitação e lazer. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Sirene. Valeu. Grupo 2, somos nós, não? Andréia? Oi, sim. Eu coloquei aqui no chat para todo mundo o que a gente conseguiu, um pouco corrido, a gente ainda está se acostumando com essa forma. Era Eurídice, Sol, Jorge, Maria Regina, Andréia, Paulo Sérgio, Anisete, Amasa. Sol, quem é qualificado, quem realmente importa. Estamos construindo uma nova sociedade? Quais as questões fundamentais para construir essa sociedade? O que realmente tem valor? E ele falou que o que tem valor sobre o cuidado em relação ao ser humano, à natureza do ser como um todo. Que qualificação é essa e para quê? A discussão do capital em si, a quem beneficia, a quem está beneficiando. Importante sair da abstração, dar nome para isso e entrar nessa concretude. Eu pus completude, mas é concretude. Eurídice, ele falou sobre a naturalização do que a gente está considerando natural, mas que de fato não é. Existe um sentimento de naturalidade em relação ao que é hoje. O sentimento de quem cuida não tem o mesmo valor de quem tem um cargo, por exemplo, de gerenciamento ou de direção de uma organização, para a gente dar atenção para essa questão. Paulo entrou, falou que está mais observando, se adaptando ao processo de discussão das salas online, mas, de fato, eu tenho certeza que não deu tempo para ele falar também, né? Foi um pouco corrido. Eu falei também sobre os valores, trazer esses valores universais para a construção de uma sociedade, valores como cooperação, alegria, amor ao próximo, porque, de fato, todo mundo que está aqui quer só simplesmente ser feliz, né? Independente de como está se colocando, essa é a busca de todo ser humano. E sobre o capital, também a nossa ignorância em jogar esse jogo do capital num período mais de curto tempo, né? Do agora. Essa falta de educação nossa financeira, de, por exemplo, fazer aplicação ao invés de poupança. Existem aplicações que você pode comprar cotas por R$30, R$20, R$10. Sol, uma necessidade básica de imediato, sentimento de injustiça sistêmica, dor no coração, a questão da inclusão e da exclusão, e a injustiça naturalizada com base nessa naturalidade, naturalização que o Eurídice falou. É como se a injustiça fosse uma coisa normal. Eurídice, foi enfático, né, de falar se existe mesmo caminho para conseguirmos conquistar essa melhor distribuição de renda. E a Sol apontou, então, que essa é uma questão estruturante e precisa enxergar a estrutura desigual na própria estrutura, enxergar que todos têm direito à renda. E as músicas correndo nos 46 do segundo tempo foi: você tem fome de quê?
que eu não lembro o nome do grupo. E que país é esse do Legião Urbana? E se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E a renda básica do Suplicy, a proposta de lei da renda básica. Ah, desculpa, essa eu não anotei. E tem um vídeo também, eu não falei, mas que é interessante, não sei se dará tempo para passarmos, que é um vídeo que está rolando na internet, que parece ser indiano, de uma pedinte e um homem que dá flores para ela vender e não o dinheiro. Não sei se vocês viram, mas fica como uma proposta depois. Rose, eu vi esse final de semana, chama Rose, não sei o quê. Eu vou pegar lá e colocar. A Rosângela tem ele, aí depois a gente coloca aqui também, ou se você já quiser colocar, ótimo, tá bom? Tem mais um minuto para falar algo, Andréia, se alguém desejar do grupo. Então, eu falo um pouquinho que não deu tempo ali. Eu gosto de comparar a renda com a polinização das abelhas, que hoje também estão correndo risco, mas o trabalho que elas fazem de polinizar, né, as flores, o pólen, para levar, né, para a natureza. Eu gosto muito dessa comparação, por isso até que escolhemos também aí o primeiro vídeo e a música, né, a abelha rainha. E alguém falou, acho que foi a Sol também, né, da inclusão e exclusão. A renda, sim, exclui e exclui. Então, acho que é isso. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Jorge. Eu fiquei meio quieto hoje eu ouvi um pouco, mas eu sugeri um livro aí que, de repente, ele vem dentro desse contexto, né, que é Filho Rico, Filho Pobre. Uhum. Então, esse livro ele tem algumas reflexões bastante importantes, né? E nessa questão de trabalho e renda, já diz o ditado, né? O trabalho não só dá renda, ele dignifica o ser humano, né? Então, você dá uma ajuda emergencial nesse momento, e paralisar tudo não seria uma boa. O importante é que você conseguisse, por exemplo, um tratamento precoce que existe. Eu nunca vi doença que você não trata precocemente antes que ela se agrave, e que as pessoas pudessem trabalhar. Que as pessoas estando trabalhando, elas têm dignidade, né? Dignidade de receber o seu salário, por menor que seja. E, por último, dizer que se compram mansões de 6 milhões, se compram roupas de 2 mil, 3 mil reais, e se pagam um salário de 700, 800, 1.200 para um funcionário que trabalha, às vezes, 8, 10, 12 horas, né? Então, essa seria a questão da distribuição. Então, está faltando um pouquinho de humanidade e solidariedade para quem detém a renda. Seria essa a minha colaboração de hoje. Muito obrigada, Jorge. Podemos ir para o grupo 3? Só eu gostaria de falar, Jorge, o que a gente colocou ali é uma premissa de que nós estamos num sistema em que a pessoa só tem acesso a qualquer coisa que seja de dignidade humana se a pessoa tem dinheiro. Então, nós pusemos a questão da renda básica como um mecanismo de justiça, independentemente do trabalho que o sistema ofertará ou não ofertará. Então, eu queria depois a gente conversar isso em maior profundidade, mas a questão da justiça, tá? E da injustiça que nós colocamos ali. Sol. Perfeito. Obrigada, Sol. É o grupo 3, vamos lá. O grupo 3 é a Ivonete, a nossa relatora. Vai lá, Ivonete. Bom dia, sou Ivonete aqui de Cariacica, do Espírito Santo, e nós estávamos no grupo com Jéssica, de Minas Gerais, o Paulo Bubar, do interior do Espírito Santo, a Rosângela, de São Paulo, Isis e Carlos Jara, que está no Quito, em Equador. Então, Jéssica, que é bióloga, né, e professora de inglês numa escolinha particular, ela contou da experiência que está começando com hortas comunitárias, gerar renda para pessoas carentes, em meio, né, ao agronegócio em Minas Gerais. Os pequenos,
né, aí ela falou também vários tipos de renda, né? Principalmente como jovem que ela é, né? Estuda, trabalha, junta dinheiro, compra, estuda, trabalha, junta dinheiro, compra. E os pequenos que pensam que vão ganhar investindo. De fato, eles ganham dinheiro? Os pequenos? Uma pergunta. Paulo Bubar fala de 2 experiências, e na primeira experiência que ele fala também está a experiência da Isis e também a minha, que é a da zona rural, né? Da família grande do interior, onde a renda não era uma grande preocupação, né? Mas a sobrevivência, a necessidade de alguns produtos, e aí precisava renda para poder comprar esses produtos. E hoje, aposentado, necessita de renda para sobreviver. E o movimento do empreendedorismo, cada vez, né, tem que se virar para ganhar, como já foi colocado também pelo Arlindo, dos entregadores, né, os Ubers, e quem ganha é quem está por trás, né? O desafio é essa questão da autonomia, e no outro lado, num lado pensa que é autônomo, mas autônomo à custa de quê? Isis, que sonha, né, com a reforma agrária, sonhou, e acho que o Brasil precisa, não é uma coisa do passado, né, essa questão da reforma agrária. O Carlos, né, que está em Quito, no Equador, que eu acho que eu queria falar bem rápido para ele poder concluir a fala dele, que eu acho muito bacana, ele que teve experiência aqui no Brasil de trabalhar 18 anos com os camponeses do Nordeste, né, e está hoje aposentado e trabalhando com epistemologia, procurando voltar, né, essa questão da normalidade na pandemia. E aí ele fala das novas escravaturas, tanto no campo, né, os novos feudalismos, como as novas escravaturas na cidade, que é justamente isso que a gente está batendo aí, né, que é os entregadores, a uberização. Mas o tempo foi curto e eu devolvo um pouco a palavra para o Carlos aí falar, mas eu queria ainda falar um pouquinho que Arlindo, quando retomasse a palavra, falasse um pouco da experiência que foi o Bolsa Família, né, como os pequenos que movimentam a renda. A pouca renda, né, essa experiência do governo Lula e Dilma com o Bolsa Família. Então, Carlos, Jara, poderia falar um pouquinho aí, continuar essa questão, principalmente dessas novas escravaturas? Divido o tempo aí com você. Desculpa, não tive tempo. Bom dia para todos. Eu acho que sob capitalismo, a renda sempre será um instrumento para obter ganhos, extrair ganhos. Neste momento de pandemia, 45% da população trabalhadora em Equador está sem trabalho neste momento. Imagina, quase a metade. Tá? A questão é vida ou morte, ter renda ou não ter renda. Mas, ao mesmo tempo que está acontecendo a pandemia, está acontecendo outros fenômenos legais, imposições do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, robotização do trabalho, automatização do trabalho, um processo de precarização do trabalho enorme. Tem pessoas que estão trabalhando pela comida aqui no Equador, pela comida. Tá? Então, nós falamos de dignidade e moralidade e blá, 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 blá. Para o capitalismo não existe dignidade. Não é tal coisa de dignidade. Mas temos que brigar a partir da dignidade. Estão ocorrendo pelo menos 3 coisas. Do ponto de vista positivo, de emancipação do ser humano, a renda básica universal é uma luta que deve ser colocada. Tá? Reforma agrária tem um monte de coisas que a gente deve lutar para conseguir renda
com dignidade, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a pobreza tal está se colocando em nome do desenvolvimento sustentável e todas essas coisas que são inventadas pelos organismos internacionais, tá? Novas escravaturas no campo, trabalhos indignos, trabalhos feudais, em nome da agricultura do contrato, das coisas que são colocadas com discursos enmascaradas sob discursos modernos, humanistas, direitos, etc. Essa coisa está acontecendo, eu estou fazendo esse trabalho, novas relações sociais, sim? Onde os homens estão lutando com as novas máquinas que estão aparecendo na agricultura brasileira, na agricultura argentina, na agricultura equatoriana, na agricultura mundial, tá certo? Então, a renta é muito boa, mas que tipo de renta? Qual a qualidade da renta que está sendo colocada? É uma renta indigna? É uma renta miserável? É uma renta onde se exploita várias vezes a mulher, principalmente a mulher, e essa dor da renta indigna doe nas costas das mulheres do campo equatoriano. Só poderia dizer. Ô, Carlos, até falo para o grupo que você será um dos próximos professores nossos, né, que falará sobre bem viver. Então, poderemos aprofundar muito mais essa sua fala brilhante e muito querida. Agradecemos. Ok? Estamos correndo com o tempo. Obrigado desculpa, e um abraço. que você fale um pouco mais. Agradeço. Agradecemos. O próximo grupo, por favor. Rô, Vanessa, quantos que você montou? 4 grupos. Então, falta mais um, né? Só mais isso. Okay. Aliás, agradeço a presença do Edgar, que é o sonhador e idealizador do projeto todo, do movimento Desafio 10x10. Edgar, querido, beijo. Bom dia a todos e a todas. Que bom te ver, Carlos, e ver todos aqui. Parabéns, Arlindo. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O nosso grupo foi o melhor. Muito bom. Ouvindo assim vocês, falam, nossa, ainda bem que caiu no meu, porque o nosso foi muito mais legal. Edgar saindo Edgar, né? Bom dia, gente. Brincadeira, mas foi uma delícia mesmo. Nosso grupo estava a Inês, a Edna, o mestre Lumumba, eu, o Luciano e a Sara. E a Sara foi a primeira a se colocar. Então, ela elogiou, ela gostou bastante da trajetória que o Arlindo levou a gente, de entender como é que se foi formando essa questão da renda, a estruturação da sociedade e do capitalismo, que foi o que ela tocou. Depois, a Edna já veio com uma bomba, a Edna foi muito tocada, né? Ela tentou ser bem sutil, mas dá para ver claramente que ela estava mexida em que situação que é essa. De fato, se dá conta de que quem tem muito dinheiro triplicou o dinheiro na pandemia, enquanto quem não tem ficou com muito menos dinheiro, né? Então, que lógica é essa? Então, ela pulou direto para essa ideia assim, o que a gente pode fazer? Como é que a gente age, né? Ela até que fala assim, ela falou, não é que armas a gente tem, ela não quis falar armas, ela falou ferramentas, né? Mas que ferramentas que a gente tem? E eu gostei bastante que ela deu um salto e falou assim, como é que a gente pode produzir alimentos, né? Então, ela foi buscando essas questões que nossas mães, nossos avós faziam, produzir seu alimento no fundo do quintal, tinha sua galinha. Então, como é que a gente pode conquistar uma soberania alimentar, né? Então, a Edna ficou muito assim, nessa coisa assim, esse momento de ela botava até a mão no peito e falava, gente, mas que situação, como é que a gente sai disso, né? E sair disso sem precisar depender do governo, sem precisar depender de poderosos, como é que a gente faz alguma coisa? Então, a estratégia é a gente poder voltar, como sociedade, se organizar para lidar com essa situação e sair desse ciclo de que só dá mais dinheiro para o outro. Depois o Luciano também se colocou, a Inês colocou por escrito, então não consegui pegar no chat, ela trouxe por escrito, mas o Luciano também se colocou, assim, com uma grande admiração pelo Arlindo, chamou Arlindo de profeta, né? Mas trouxe essa questão então, Arlindo, sabe que você tem mais um fã, você sabe, já sabe, mas ele declarou aqui para a gente também, mas ele trouxe essa questão de como que o próprio Papa Francisco, o Vaticano, estão trabalhando essa questão da uma nova economia, né? O Francisco Clara, em outras estratégias que tiram a gente desse transe
essa história que nos contaram, nos adestraram, e a gente continuou contando uns para os outros e adestrando uns aos outros, que é uma lógica de mundo que não funciona, não serve para todo mundo. Como é que a gente conta uma outra história, inventa uma outra história enquanto sociedade? O mestre Lumumba só sorriu e falou: cheguei atrasado, então estou escutando, é um bom tempo para escutar, mas quando ele dá esse sorriso bonito dele já é maravilhoso, já ilumina nosso tempo. E eu me coloquei muito tocado pela Edna, né? Mas nos colocou assim, de como é que a gente consegue, de fato, que tem muito a ver com 10 por 10, né? E com as minhas estratégias particulares, como é que a gente se junta em pequenas células comunitárias, pequenos grupos, né? A gente pode começar, a gente vive num país, como é que a gente pode estar passando tanta fome, mesmo em favela, se a gente está em cima de um solo muito fértil, com um país que tem um sol constante o tempo inteiro e tem chuva constante, né, na maior parte do país. Então, como é que a gente pode passar fome imaginando que a gente ganhar um pedaço de papel, para depois pegar esse pedaço de papel e ir no supermercado comprar um alimento que não é alimento, né, não é alimento bom, para depois se alimentar e de fato não nos suprir? Então, como é que a gente pode criar fórmulas, né, de produzir nosso próprio alimento, não sozinho, não só com a sua família, mas em comunidade, pequenos grupos, 5 vizinhos, 3 vizinhos já faz sucesso, né? Cada um planta um pouquinho, um tomate aqui, uma batata ali, uma alface ali, já se alimenta e também se cuida, um acolhimento emocional, que também a próxima grande pandemia, que não é próxima mais, já está acontecendo, é da saúde emocional. Então, muita gente morrendo de depressão, muita gente passando muito mal com ansiedade, né? Com crises, jovens se suicidando. Então, como é que a gente não precisa esperar uma resposta do governo, mas cria estratégias, que é como qualquer país em guerra ou grande crise, as pessoas têm que se ajudar, elas se organizam porque o governo nunca atende na velocidade, as empresas estão pouco. Então, a gente tem que lembrar que tem bastante poder na nossa mão e como é que a gente pode criar estratégias para isso. Né? Tá bem em tempo? Você está muda, Regina. Você está muda, Regina. Pronto, abri. Muito bom, Edgar, agradecemos. Alguém gostaria de falar algo mais, antes de passar aí para o Arlindo, para nós finalizarmos? Eu gostaria só de comentar que as perguntas estruturam as respostas. Então, a pergunta que o Arlindo abriu o curso estrutura uma reflexão. A pergunta que o Edgar colocou agora estrutura outra reflexão. E a pergunta que eu coloco é por que nós não olhamos quem está com abundância ou destruindo a abundância ou concentrando a abundância e fazemos um movimento em redistribuir esta abundância, certo? Então, a pergunta estrutura as respostas. Ok. Eu aqui fiz... Eu queria falar um pouquinho, Maria. Eu percebi, só um minutinho, eu percebi que tem 3 perguntas, né, que eu acho que o Arlindo deve tentar responder no tempo dele, que é a questão da experiência da Bolsa Família, se há caminhos ou o que podemos fazer, que, aliás, é uma das nossas propostas nesse grupo de formação, né? Então, o Arlindo vai falar um pouquinho mais depois. Então, isso que vai ao encontro também do que a Sol trouxe, né? E como fazer com o macro e com o micro. Acho que isso é importante, certo? Rô, palavra sua. Bom dia a todos e todas. Uma das coisas que eu tenho visto na realidade que vamos vivendo, né, a cada dia, é busca de renda por todos. Eu falo do mais alto nível social ao mais baixo nível social. Estamos vivendo momentos de total incerteza, né? Quando a gente fala de renda, a gente pode também pensar nos macros, né? Nas macros situações. Então, gente, é um momento de reflexão para se unir. Eu sempre busco essa questão da coletividade, de buscar as mãos, né? Vamos nos unir, vamos buscar força um no outro e vamos sair dessa pandemia, porque ficar, que nem o Carlos mesmo fala para nós, nesse blá, 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 é muito fácil, né? Agora, o agir é que é o mais difícil e que pode ser a solução para muitas coisas.
Então, não adianta a gente também buscar formações se a gente não agir. Vamos agir. Vamos agir com o vizinho, vamos agir com a sociedade civil, naquilo que a gente puder ajudar, transformar a renda, doação, porque agora é um momento de todos, né? De todos nós, como seres humanos, nos proteger e proteger a nossa terra, e proteger o nosso meio ambiente, e proteger o próprio ser humano. Quando a gente vê um monte de pessoas pelas ruas morando, né? A dignidade acabando, a gente pensa, nossa, e o caos está tomado, mas e a esperança? É esse ponto que a gente tem que colocar no coração, né? E a esperança de dias melhores. Então, a renda, ela sim, ela pode ser feita, não somente a renda propriamente dita de carteira assinada, de pessoas que são autônomas, mas vamos buscar a renda do bem viver, né? Do transformar. Então, eu agradeço o espaço, gente, e vamos refletir isso durante esse período de pandemia. Obrigada, Maria. Regina. Arlindo, a palavra é sua. Regina, eu posso dar uma palavrinha antes de Arlindo? Pois não, Paulo. 1 minuto. Ok, olha, 1 minuto, Regina, certinho. A princípio, eu quero que vocês, Regina e Arlindo, eu estou aqui por ser amigo de Arlindo de longa data, certo? E eu quero que vocês não me esqueçam, tá certo? Viu, Arlindo? Não me esqueça não que eu quero fazer parte desse grupo e eu acredito que muitos de vocês nunca me viram, certo? Mas eu sou Paulo Sérgio, eu trabalho aqui no interior da Bahia, no Piemonte da Diamantina. Hoje estou trabalhando com agricultura familiar, certo? Nos 9 municípios de um território chamado Piemonte da Diamantina. Então, para essa questão de renda, a princípio, certo? O grande mote, o grande avanço tem que estar na organização da população, na organização das pessoas, na troca de ideias, certo? Nós perdemos muito isso, porque dentro dessa pirâmide de concentração de renda, de duas uma, ou nós mostramos que existem alternativas, ou nós vamos manter essa pirâmide para sempre. E essa discussão, eu acho que é fundamental. Eu agradeço de estar aqui, não participei porque estou me ambientando, e eu quero que todos vocês me acolham aqui nesses grupos, porque eu vou não só contribuir um pouquinho, mas ter muitas contribuições de vocês aqui para colocar em prática nesse território, no nordeste da Bahia, certo? Algo mais interessante para a nossa população que clama por redistribuição de renda. Obrigado, Arlindo. Acolhido, obrigado, Regina. Agradecemos o grupo, agradece e sempre acolhidos e acolhidas. Arlindo, a palavra é sua. Arlindo? Uai, será que ele não está? Microfone desligado. Ele está emocionado, gente. É isso. Melhor que estou mesmo. Paulo Sérgio, eu lamento te informar que você não vai fazer parte desse grupo. Eu me orgulho em dizer que você já faz parte desse grupo. Eu gosto muito da gente pensar, diferenciar o Bolsa Família do Bolsa Especulação. Tá? Então, eu vou primeiro trabalhar o Bolsa Família. O Bolsa Família foi operacionalizado para provar que, sim, o pobre sabe gastar dinheiro e sabe aplicar bem. Antes do Bolsa Família, tinha vale transporte, vale gás, vale leite, vale tudo. Por quê? Porque imaginava-se que se desse dinheiro, desse poder aquisitivo ao mais pobre, ao mais carente, ele tomaria tudo em cachaça. E o que o Bolsa Família provou, inclusive porque a maioria das receptoras do recurso eram as mulheres,
e as mulheres sabem administrar como nenhum financista o pouco dinheiro, é que eles não só deram renda, mas deram dignidade às pessoas, e o Bolsa Família, mais do que uma transferência de dinheiro para o mais carente, ele contribuiu para romper o ciclo vicioso da pobreza. Ou seja, quem nasce numa família pobre vai continuar pobre e vai ter filhos que serão pobres. Ele rompeu isso com o quê? Além de transferir a renda, ele condicionava que essa renda recebida teria que ser acompanhada pela educação dos filhos, teria que ser acompanhada pela vacinação dos filhos. Então, é um caso de sucesso, e quem está falando isso não sou eu, não, sou fã de sempre. São organizações rígidas, como é o Banco Mundial, que reconheceu o Bolsa Família como uma das mais importantes iniciativas de dignidade humana e de circulação econômica. Porque lá no interior da Bahia, lá do Paulo Sérgio, ou lá no interior do Rio Grande do Norte, da nossa Amanda, ou aqui em São Paulo, aí no São Paulo de vocês, o grande receptor de Bolsa Família foi São Paulo, né? Aquele dinheiro que era recebido do Bolsa Família fazia o quê? Girava no comércio local, gerava mais emprego, gerava mais bem-estar. Por outro lado, nós temos o Bolsa Especulação, que só se fala do Bolsa Família. Ninguém estão gastando tanto com Bolsa Família. E quanto se gasta com Bolsa Especulação? Os especuladores, que recebem 45% a 50% em média dos impostos que nós pagamos, são gastos com juros. Especulação. Esses são os grandes ganhadores. E agora, neste momento crucial de tanta carência, de tanto sofrimento, quem é que ganha e está ganhando muito e muito com a especulação durante a Covid? São os bancos, são os especuladores financeiros. É a Vale que destrói vidas e que continua com as suas ações em alta e continua distribuindo os seus lucros de uma forma bem. Então, quem ganha é isso, né? Sem dúvida nenhuma. Em algum momento ele for discutir como é que faz a redistribuição de renda, eu vou sugerir um imposto contra a especulação. Não tem nada de novidade em mim. Contra um imposto que cobre dinheiro de quem ganha no mercado financeiro, porque eles não pagam imposto, né? E também imposto de herança, etc, etc. Tem uma fala que eu me gostei muito, dos menos validos, né? E aí, mais do que o menos valido material, quantos de nós somos tão pouco validos emocionalmente? Quantos de nós nos empobrecemos emocionalmente nestes tempos de pandemia? Milhares de pessoas empobreceram materialmente. Tem muita gente que não está conseguindo sobreviver, sequer do lixo. No lixo tem pouca comida para quem está procurando no lixo. Isso é uma indignidade. Isso é uma vergonha para um país da riqueza do Brasil. Mas temos também aquelas e aqueles de nós que, mesmo tendo renda, estamos desvalidos. Nós estamos sem capacidade de sonhar, perdemos a capacidade de sonhar. Não quero ser triste, mas é só a gente olhar o número de suicídios entre mais idosos, entre crianças, entre gente que tem renda, entre gente que tem dinheiro. Por último, mas nem por isso menos importante, eu gostaria de pegar uma pergunta, desculpa, eu não estou mencionando pessoas aqui, quem é que importa, afinal de contas? E eu acho que a gente precisa voltar à centralidade da vida. O que importa na economia, na sociedade, na cultura, o que tem que importar é a vida. Não existe economia sem vida. Existe especulação financeira sem vida. Eles não precisam da maioria da população. Pode exterminar que o especulador financeiro vai continuar ganhando na mão de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, desculpa, 1 milhão de 2 milhões de pessoas. Então, nós temos que, o que importa é nós temos que recuperar a centralidade da vida. E a vida de quem? A vida dos humanos.
Mas não é a vida dos humanos ou a vida de todos os seres viventes. Aqui não tem lugar para ou. Aqui só existe e. É a vida dos humanos e a vida de todos os seres viventes. A Carta da Terra, o que a ciência nos mostra é que nós não podemos dissociar a vida do humano da vida de todos os demais seres viventes. Inclusive, porque está comprovado que se acontecer a desgraça, a desgraça ambiental, nós seremos a espécie mais exterminada. O planeta vai continuar existindo. Ele vai dar um jeito de se recuperar, como já se recuperou em inúmeros outros processos ao longo de milênios. Né? Mas o ser humano... Arlindo, querido, 1 minuto para 9h30. 1 minuto para 9h30, então eu encerro nisso. Vamos pensar, vamos tentar recuperar em nós, no nosso entorno, a importância da centralidade da vida. Não existe como eu sobreviver se você também não sobreviver. Nós sobrevivemos se nós não dermos chances à natureza de sobreviver, de existir. Quem perderá seremos nós. Ok. Então, o que eu considero importante para nós finalizarmos, primeiramente, Arlindo, sua ideia, né, floresceu, estamos aqui, o grupo. Para quem não conhece o Desafio 10x10, nós solicitamos que vocês entrem no site, conheçam o trabalho, né? As doações voluntárias estão abertas para que nós possamos realmente combater a fome de mais de 10 milhões de famílias no Brasil por causa da pandemia. Então, é www.desafio10x10.com.br. Agradecemos o momento, chegamos num número muito bom de pessoas e que nós solicitamos também que vocês participem dos próximos encontros. O próximo será na outra terça-feira. Então, as pessoas que participarem de cada módulo e da formação receberão um certificado também. Os professores são pessoas incríveis, com um currículo muito bom. E também solicitamos que vocês perguntem a vocês mesmos quais são os caminhos, né? O que podemos fazer no micro e no macro. Então, a Arlindo já trouxe uma resposta como centralizar a vida, mas também bem objetivos, né? Escrevam quais são os caminhos que temos. Um dos caminhos nós estamos realizando aqui é unir as pessoas, ajudar na formação das pessoas, colaborar. Então, é por aí. E agora nós deixamos aqui para vocês algumas dicas, né, de músicas, vídeos. Também solicitamos que enviem para nós, relatores, o que foi, né, o que cada um trouxe nos pequenos grupos. Alguns já colocaram no chat. Quem não conseguiu, enviem para nós, por favor. E agora, Vanessa, a palavra é sua. O que você escolheu aí para nós, para finalizar com arte? Sou eu, hein? Opa, pode falar, Arlindo. Arlindo? É que eu pensei que eu só falaria um pouquinho finalmente, depois a Vanessa entraria com a música. Então, é isso? por favor, achei que você já tinha finalizado. Perdão, desculpa, achei que você tinha finalizado. Eu aprendi retórica com o Fidel Castro, então falo muito. Obrigado, Ivonete. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado, Edgar. Obrigado, Andréia. Obrigado, Adriana. Obrigado, Luciano. Obrigado a Carlos Castilhone, obrigado, Sirene, obrigado, Eurides, obrigado, mestre Lumumba, obrigado, Ellen, obrigado, Alfredo, obrigado, Edna, obrigado, Carlos Rara, obrigado, Débora, obrigado, Maria Adelina, obrigado, Jéssica, obrigado, Isis, obrigado, Sara Ubuntu, obrigado, Jorge Reis, obrigado, Sol, obrigado, Anisete, obrigado, Eugênia, obrigado, Graça, obrigado, Augusto, obrigado, Salete, Dani, Inês, Paulo Bugatti e Amassa. Foi muito bom caminhar com vocês. Obrigado, Amanda, obrigado, Maria Regina, obrigado, Rosângela, obrigado, Vanessa, obrigado, Ademir, que ajudaram com tanto carinho e dedicação para que esse momento ocorresse. Obrigado, Renato Vilaça, por ceder a sala. Eu gostaria de encerrar com 2 pedidos. Pensem mais e melhor
sobre o que conversamos hoje. Montem grupos de estudo, discussão entre vocês, com vizinhos, com colegas de trabalho, com colegas na igreja. Procurem na internet, tem muita coisa boa sobre renda. A internet não é só pornografia, não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa. Se quiserem, entre em contato comigo, terei o maior prazer, orgulho mesmo, em continuar nossa troca de ideias. Segundo lugar, cuidem-se. Montem a sua própria célula de cuidar. Cuidar de você, cuidar com e para outras pessoas. Elas podem ser, esse cuidado pode ser sobre renda, sobre atividades que podem gerar bem-estar para muitos. Hortas comunitárias, centrais de compras, trabalhos no território. Até o nosso encontro da semana que vem com o nosso querido Ademir, que vai nos brindar com uma reflexão e nós vamos participar com ele, pensarmos qual o significado de cidadania. Paz e bem. Só na caixa, minha querida Vanessa. Um minuto aqui, pessoal, para eu trazer aqui, para puxar compartilhamento. A gente vai fechar com um vídeo, tá? Um vídeo que traz traz muito do que a gente está falando, né? Do que foi mencionado aqui. E eu peço a licença para falar uma fala, né? Para falar uma fala, olha que estranho. Bom, a gente só dá o que a gente tem, né? Somos um campo muito fértil. Então, depende de como a gente vai cultivar, o que a gente vai cultivar nesse campo, o que a gente vai cultivar nessa terra, para a gente poder dar. Né? E trago então aqui, para compartilhar com vocês, esse vídeo que já foi mencionado, que tocou bastante para o grupo, tá? Então, vamos lá. Que foi contribuição da querida Dulce. Tá bom. E peraí, gente, que eu não estou conseguindo abrir ele grande. Vamos ver no outro aqui. Respirem. Vamos ver se aqui vai. Aqui ficou melhor.
Bom, pessoal, é isso. Depois, não ficou muito boa a imagem e tal, mas vocês busquem, que ele é muito interessante, tá bom? Que as oportunidades sejam para todos e para todas. Vanessa, quer falar algo mais? Vamos tirar só uma fotinho, todo mundo, para a gente registrar o momento? Quem está com a câmera fechada e abre, né? Vamos... Aquela foto que a gente faz no curso presencial, vamos fazer no curso online. Então, faz aquele seu sorriso que mostra tudo que você tem aí dentro. Então, a gente vai tirar em 2 telas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e X. Ok, mais uma. Fica sorrindo também, porque vai que você sai na outra tela, tá? 1, 2, 3 e X. X de novo. Pronto, gente. Todo mundo lindo, lindas. Valeu, pessoal. Até o próximo. Até a próxima. Até terça-feira. Muito obrigada. Semana que vem é Cidadania, com Ademir. Muito bom. Manda bem, que vocês vão gostar e muito. Grupo, se puder ficar um pouquinho Obrigada, mais. Lindo. Espero todas e todas na próxima terça-feira. Bom.